O deputado Gilberto Silva divulgou um vídeo gravado logo após uma visita aos cidadãos que foram presos em massa em Brasília por estarem em acampamentos de manifestantes. O deputado enfatizou que a grande maioria dos presos não teve participação nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro e agradeceu aos advogados que participam de mutirões para prestar assistência aos cidadãos. Gilberto Silva disse: infelizmente, o devido processo legal não foi respeitado. Ao divulgar o vídeo, o deputado disse: visitamos todas as unidades prisionais onde foram presas várias pessoas que estavam na frente do QG do Exército em Brasília. Verificamos as condições dos presos, homens e mulheres, da Paraíba e de todo o Brasil. Agradecer em especial aos advogados que acompanharam do primeiro dia até aqui: Dr. Ricardo, Dr. Professor João, Dr. Luan. Os verdadeiros criminosos precisam pagar pelo que fizeram, conforme determina a legislação. Contudo, lamentável, a grande maioria das pessoas que estão presas não participaram do ato de vandalismo. Desta forma, é preciso individualizar a conduta de cada pessoa para que só assim seja apurada a responsabilidade. A grande maioria dos presos sequer estavam na Praça dos Três Poderes. Desta forma, as prisões, da forma como aconteceram, violaram diretamente o princípio da presunção da inocência consagrado na Constituição Federal. Visitamos a Colmeia, o batalhão da Polícia Militar e finalizamos na Papuda. Precisam ser postas em liberdade o quanto antes todos os inocentes. O ordenamento jurídico brasileiro precisa ser respeitado. A Constituição Federal determina em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, a Constituição já não vem sendo respeitada há um bom tempo no Brasil, em especial por parte de ministros das Cortes Superiores, sob o olhar complacente dos senadores que nada fazem para impedir excessos, embora sejam os responsáveis pelo controle dos atos desses ministros. O ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar, em decisão monocrática em inquérito administrativo, a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais, sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Há mais de 18 meses, toda a renda do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não use Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Está de Rondônia, está dando apoio a todos os presos. Ele está também de pronta resposta do Alvarenga, que está à frente dos paraibanos, uma defesa também enorme, com o Dr. Luan, desde o primeiro momento, ainda nos ginásio da Polícia Federal, e agora aqui acompanhando de perto, tive a oportunidade de entrar, observar todas as celas, todos os patriotas que lá estão presos, que a grande maioria, 99%, são inocentes, foram pegos um dia depois do ocorrido no QG do Exército em Brasília. Observei todas as condições, Dr. Link, Dr. Alvarenga, Dr. Luan, eles estão na medida do possível. Um presídio novo, uma ala nova que foi ativada apenas para os patriotas de todo o Brasil, dos 27 estados. Observamos as condições de todos, estão bastante bem, na medida do possível.
e estamos lutando. Eu agradecer a equipe de advogados de todo o Brasil, pelo mutirão que estão fazendo para libertar o quanto antes essas pessoas que foram presas, na grande maioria de forma inocente. Infelizmente, o devido processo legal não foi respeitado e o nosso ordenamento jurídico está bastante feito. Eu, como deputado federal, estaremos no Congresso para tentar resolver essa situação. Estamos vivendo um momento muito difícil da nossa democracia, se é que podemos falar em democracia, até porque todos sabem do ativismo judicial, da perseguição política, principalmente agora aos parlamentares conservadores que defendem a ideologia de direita, que defendem esse aspecto político em nosso país. Tudo para esse lado não pode, enquanto para o outro lado pode tudo. Uma ideologia política nefasta que não deu certo em nenhum lugar do planeta. Por conta disso, advogados, parlamentares, aliados do descondenado Lula, que é o atual chefe do Poder Executivo, tentam caçar parlamentares, vejam só que gravidade, caçar parlamentares por pura perseguição política. Daí a minha solidariedade a todos esses parlamentares. Daqui da Paraíba, meu companheiro de partido, delegado Valber Virgulino, como Carlos Jordi, deputado federal, Clarice de Tessia, deputada federal de Pernambuco, Nicolas Ferreira, André Fernandes, Silvia. Henrique Rony, pessoal, está aqui representando toda a população brasileira. Cumprimentar o nosso deputado Daniel Silveira. Através dele, eu lamento a censura de vários parlamentares e de vários cidadãos do Estado brasileiro, que já foi dado golpe. Como bem falou aqui o deputado Felipe, o golpe já foi dado, senador Girão. Só não vê quem não quer. Porque quando a nossa lei maior está sendo desrespeitada justamente por quem deveria ser o guardião da Constituição, está tendo um golpe. E eu quero cumprimentar em especial Vossa Excelência, um dos 20 senadores que estão com coragem de cumprir o artigo 49, que é o sistema de freios e contrapesos da nossa República Brasileira, bem como o artigo 52. Como bem falou o deputado Daniel, no parágrafo 10º, Marcelo Von Haut, eu quero parabenizar também pela busca das assinaturas. Por que está nessa situação a nação brasileira e protestando, deputado Jordi? Porque o Senado e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, foi desmoralizado. Vamos relatar a história? Começou quando Dilma Rousseff vetou o voto impresso, a lei em 2015, deputado Marcelo. O Congresso, por maioria ampla, mais que qualificada, para mudar a Constituição, derrubou o veto. Daí, o STF interferiu no Poder Legislativo, interferiu novamente e decretou inconstitucionalidade. 8 votos a 3. A história foi assim, como disse o desembargador. E o Senado foi omisso naquele momento, em 2018, que o senhor não estava aqui, em 2015 para 2018, que era a primeira eleição para haver o voto impresso, em não cumprir o parágrafo 10º do artigo 52. Concomitantemente a isso, deputado Felipe, a deputada Biaquice e os senhores tentaram modificar através de uma PEC. E o que foi que aconteceu? O ministro Barroso, contrariando a lei de impeachment que eles querem modificar, no seu artigo 39 a 38, que diz que ministro do STF não pode se envolver, deputada Carla, em atividade político-partidária, é a lei que diz isso, foi para dentro do Congresso interferir na decisão do Parlamento. E por que, deputado Felipe, deputado Daniel, deputada Carla, a população está na frente dos quartéis? Porque não acredita mais no Congresso Nacional, deputado Jordi, senador Girão. Isso é muito grave para a nossa democracia. Por isso que eu quero parabenizar Vossa Excelência em ter essa coragem, que eu lhe acompanho já há bastante tempo, inclusive quando teve a CPI fake da Covid, que o senhor cobrou os 50 milhões do consórcio Nordeste, e não era interesse do Supremo Tribunal Federal fazer que eles viessem aqui explicar, mas era interesse desse mesmo Supremo Tribunal Federal fazer com que a CPI fosse de ofício e não por decisão do senhor Rodrigo Pacheco. Isso
a nossa democracia foi rasgada, a nossa Constituição foi rasgada no seu artigo 1º, no seu artigo 5º, no seu artigo 53, no seu artigo 52, quando os senadores não cumprem o seu dever, no seu artigo 136, 137, 129, que diz que o Ministério Público é o pai da ação penal, no seu artigo 86, onde o ministro do STF abre vários inquéritos contra o presidente da República sem a permissão da Câmara dos Deputados, porque quando tiver e terminar o inquérito, deputada Carla, tem que ir para a Câmara dos Deputados, que é através de 348 votos, para falar se vai dar prosseguimento ou não. Então, senhor senador Eduardo Girão, com essas palavras, eu concordo plenamente aqui com a palavra de todos, com a opinião de todos, temos que fazer os seguintes encaminhamentos. Primeiro, pressionar bastante o Senado Federal para não reeleger Rodrigo Pacheco presidente do Congresso Nacional. Porque se assim o fizer, os senadores continuarão a missão. Quando eu digo senadores, eu peço até perdão a Vossa Excelência, mas é a maioria. Ele não pode mais presidir essa casa. 15 segundos. Porque está sendo uma vergonha para a democracia, omisso e prevaricando. Segundo, concordo plenamente com o desembargador Sebastião, quero parabenizar, e com o deputado Medeiros. Já que o Congresso está acovardado, como bem falou o deputado Antônio de Paula, o Congresso não cumpre a sua missão constitucional. O povo não acredita mais no Congresso. Daí teremos, desembargador, teremos a normalidade constitucional. Não para finalizar, senhor senador, não com essa cortina de fumaça, passando pano, como se estivessem defendendo o Estado de Direito, que eles enchem a boca para falar essa palavra, e a democracia, caçando parlamentares, caçando cidadãos, prendendo pessoas de bem e censurando. Inclusive hoje temos jornalistas com exilados políticos nos Estados Unidos. E a Jovem Pan foi censurada, obrigada a falar mentiras na rede nacional.